Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção. Então, razão de dois números é o quociente do primeiro número pelo segundo número. Em outras palavras, é a divisão, quociente é o resultado de uma divisão, né? É a divisão entre dois números. Por exemplo, razão de 5 para 10. É assim, ó. 5 dividido por 10. A razão de 5 para 10. Ou eu ainda posso escrever assim, ó. 5, 10. E eu leio desse jeito. A razão de 5 para 10. Ok? Toda razão é uma divisão. Então, eu preciso prestar bem atenção quem é o primeiro número, quem é o segundo. Não posso inverter, tá ok? Então, por exemplo, na razão 2 está para 7, esses números também têm nome. Ó. O número de cima se chama antecedente. E o número de baixo se chama consequente. Ó. E como é que eu leio isso? Eu leio assim: 2 está para 7. Um exemplo. Numa fábrica há 12 moças e 25 rapazes. Pergunta letra A. Qual é a razão do número de moças para o número de rapazes? Muita atenção. A pergunta fala primeiro em número de moças. Qual é a razão do número de moças para o número de rapazes? Então, quem é que vai em cima? O número de moças. O número de moças é 12. Quem é que vai embaixo? O número de rapazes. O número de rapazes é 25. Não dá para simplificar, termina aí. Repare a letra B. Qual é a razão do número de rapazes para o número de moças? Inverteu a pergunta. Agora, primeiro fala dos rapazes e depois das moças. Então, qual é a minha razão? Qual é o número de rapazes? 25. Qual é o número de moças? 12. Então, a minha razão agora inverteu, tá vendo? Ó? É 25 para 12. Muito cuidado. Em cima, sempre o que apareceu primeiro. Letra C. Qual é a razão do número de moças para o número de operários? Olha, repare, ele não deu o número de operários. Ele disse que numa fábrica tinham moças e rapazes. Então, quem são os operários? A soma dos dois. Então, são as moças mais os rapazes. Então, moças tinham 12, rapazes tinham 25. 12 mais 25, 37 operários. Então, aqui a minha razão. Qual é a razão de moças para operários? Então, 12 para 37, ok? Mais um. João acertou 5 questões em 10 e Carlos acertou 3 em 7. Quem obteve o melhor resultado? Então, olha só. O João acertou 5 em 10. Ele acertou metade, né? Olha, 5 ali. Então, o João acertou metade da prova. Acertou metade da prova. O Carlos acertou 3 em 7. Olha, metade de 7 é 3,5. Então, ele acertou menos que a metade. Certo? Acertou menos que a metade. E a pergunta é: quem obteve o melhor resultado? O João.
certo? João obteve o melhor resultado. Então, a resposta aqui é João. João acertou metade. Então, olha lá, falamos de razão, agora proporção. O que é proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Repara, se eu simplificar a fração 6/8, olha, se eu dividir por 2 dá 3, se eu dividir o 8 por 2 dá 4, né? Então, quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu digo que eu tenho uma proporção. Então, isso aqui é uma proporção, certo? Como é que eu leio isso? Eu leio assim, ó, 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Deixei escrito. 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Eu também posso indicar desse jeito, não é uma divisão? Então, eu posso indicar desse jeito, né? E eu leio do mesmo jeito. 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Repare aqui comigo, ó. O 3 e o 8, eles estão nas pontas, não estão? E eles estão nos extremos. Então, ele recebe esse nome. Extremos. O 4 e o 6 estão dentro, não estão? Estão no meio, tá? Ele recebe o nome de meios. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Se eu multiplicar 3 vezes 8, dá 24, vai dar a mesma coisa que 4 vezes 6, que dá 24. Registrando, né, o que eu disse. Em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Posso inverter também. Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É a mesma coisa. Olha o exercício. Verifique se os pares de razões formam ou não uma proporção. Então, eu vou colocar para vocês alguns pares. 3/4 e 6/8. Vou ver. Será que 3 vezes 8 é a mesma coisa que 6 vezes 4? 3 vezes 8, 24. 6 vezes 4, 24. Sim. O produto, sim. Por quê? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, olha lá. Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, tenta ver se você acerta. Daí volta aqui para ver se acertou. Vamos ver esse. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 10, 20. Sim. Olha esse. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Ó, falso, né? Então, aqui a resposta é não. Olha esse. 6 vezes 4, 24. 9 vezes 3. Ó, não são iguais? Então, a resposta é não. Muito difícil? Não, né? Facinho. Então, olha lá. Sabendo que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, se eu sei que os 4 números aqui formam uma proporção, eu consigo calcular um dos valores, um dos 4 que estejam faltando. Olha lá, passei para cima. Se eu já sei que esses números são proporcionais, eu sei que 24 vezes x vai dar a mesma coisa que 8 vezes 15. Então, eu vou fazer essa conta. Quanto é 8 vezes 15? 8 vezes 5, 40, vão 4, 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11, 12. Eu não quero saber 24x, eu quero saber 1x. Então, eu vou dividir
todo o primeiro membro por 24 e todo o segundo membro por 24. Olha, aqui vai dar 1x. E aqui eu vou fazer a conta, né? Então, eu vou aqui do ladinho e faço a continha. Então, vai ser o 5. 5 vezes 4, 20, 10, 12, ó. Vai ser 5. Então, aqui 120, 0. Achei o valor do x. O x vale 5, mais 1. Olha lá. Já sei que são proporcionais. Então, eu sei que eu posso multiplicar em cruz, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tanto faz se você começa com o produto dos extremos ou se você começa com o produto dos meios. Não tem importância. 5 vezes x menos 3 igual a 4 vezes x. Então, tá lá, montei minha proporção. Lembra como é que eu faço aqui a continha? Ó? Tá multiplicando, aqui é um parênteses. Então, 5 vezes o primeiro número, que é x, e os 5 vezes o segundo número, que é menos 3. Mais com menos, menos, 3 vezes 5, 15. Uma equação de primeiro grau. Tudo que tem x passa para um lado, passa tudo para o primeiro membro. Lembra? Para mudar de lado, o que acontece? Era mais 4x, vem aqui, menos 4x. Era menos 15, vai para lá, mais 15. Aí, continuando, 5x menos 4x, 1x. O 1 eu não preciso escrever. 1x é igual a 15, ok? Tentem fazer os exercícios propostos, aí dúvidas tiramos na aula, ok? Tchau, beijo, tchau, tchau.